Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Gabriel Curti aqui para mais um GP às 10, mais uma edição dos nossos vídeos diários falando sobre Fórmula 1, aquecendo os motores para o início da temporada da Fórmula 1 que acontece neste final de semana no Bahrein. Desde já eu peço que vocês curtam o vídeo, que vocês comentem aqui, que vocês se inscrevam no canal. A gente agora passou dos 100 mil inscritos, rumo aos 200 mil. E também considerem virar membros do Grande Prêmio, que aí vocês contribuem com a gente mensalmente e ainda podem participar do nosso grupo de discussão lá no WhatsApp. O vídeo de hoje é para falar dos coadjuvantes, ou teoricamente coadjuvantes, de Mercedes e de Red Bull. É um vídeo para falar da importância que Valtteri Bottas e Sérgio Pérez vão ter na temporada 2021 da Fórmula 1, uma importância que até agora os segundos pilotos não tiveram ainda nessa disputa Mercedes e Red Bull por um simples motivo. Não havia uma disputa de fato entre Mercedes e Red Bull, era uma coisa muito mais pontual, uma coisa que acontecia em uma ou outra etapa, mas que no campeonato a gente não via fazendo diferença. Por mais que o Gasly tenha ido mal em 2019, que o Albon tenha sido péssimo em 2020, não foi isso que fez o Hamilton ser campeão, nem foi isso que fez a Mercedes ser campeã. Mas em 2021 pode fazer a diferença. Eu vou começar falando do Bottas, porque o Bottas é um caso sério, né? A gente está falando aqui de um piloto que está longe de ser ruim. Eu acho que ninguém acha o Bottas ruim. O Bottas tem números até na Mercedes que não são péssimos. Os números do Bottas lembram, por exemplo, os números do Barrichello na Ferrari nos tempos de Schumacher. E eu acho o Rubinho um ótimo piloto. Então, seria injusto tratar o Bottas como um péssimo. Ele também está enfrentando um extra classe dentro da equipe. O Rubinho enfrentou o Schumacher, o Bottas enfrenta o Hamilton. São heptacampeões do mesmo jeito. É um cara que domina a categoria, que domina a equipe. Então é injusto cobrar que o Bottas bata o Hamilton. Ele não tem esse nível. Para acontecer isso, alguém precisa estar em estado de graça e ser um grande piloto. É o caso do Rosberg em 2016. O Bottas não vai conseguir isso. Então, o foco dele tem que ser outro. Por mais que ele fale repetidas vezes que ele não gosta de ser chamado de segundo piloto, que ele não gosta de ser chamado de copiloto, para quem viu Drive to Survive, né, o Bottas reclama da posição que ele tem e o tratamento que ele recebe dos haters e tal. Talvez possa ser um pouco pesado mesmo. Mas é um Bottas que precisa trabalhar para o time. E por isso que a Mercedes mantém ele o tempo todo. Porque, bem ou mal, ele entrega os resultados que ele precisa. Ou que ele precisava. Eu acho que em 2021 a gente vai ter de cobrar uma versão um pouco diferente do Bottas. E eu não falo nem só de resultados. Eu acho que também de características, de ânimos. O Bottas atualmente me parece um cara muito mais passivo do que ele já foi em outros tempos. Um cara que, por mais que o discurso seja a postura dele é outra. É um cara que aceita muito mais ser esse cara, só um escudeiro do Hamilton, pelo menos o que ele mostra dentro da pista. Ele não precisa dizer isso para a gente perceber. Então, a gente está falando de um cara que ano passado foi vice-campeão, mas que ficou só 9 pontos na frente de um Verstappen que sofreu 5 abandonos sem ter culpa em nenhum. O Verstappen teve problema no carro em 3 oportunidades, em outra ele foi tirado da prova pelo Leclerc, e na quinta vez também foi um problema do carro que ele e a Red Bull resolveram largar mesmo assim, e ele se envolveu num acidente de largada. O que eu quero dizer com isso? Se o Verstappen tivesse completado pelo menos uma dessas 5 corridas, ele já teria ficado na frente do Bottas no campeonato. E isso é muito preocupante, porque a Mercedes era destacadamente melhor do que a Red Bull no ano passado. Então o Bottas versão 2020, Bottas versão 2019, ele não pode se repetir em 2021, porque se isso acontecer, vai pesar na Mercedes na briga pelo título, tanto de construtores quanto de pilotos. E aí eu não estou falando que o Bottas vai brigar pelo título dos pilotos, é porque o Hamilton vai. Teoricamente, a briga é entre Hamilton e Verstappen. E se o Bottas não roubar os pontos do Verstappen que ele precisa, vai ficar difícil. É uma Mercedes que começa o ano abaixo do jeito que ela começou as últimas temporadas. Mais instável, menos confiável, possivelmente menos dominante. Talvez ainda na frente da Red Bull?
Talvez. Eu acho que num primeiro momento a Red Bull está na frente, mas a Mercedes tem toda a margem para superar o desempenho da Red Bull durante o ano. Mas para o Hamilton ser campeão, para a Mercedes ser campeã, vai precisar de um Bottas mais agressivo na pista, aproveitando mais as oportunidades e roubando pontos que a Red Bull eventualmente tenha nas mãos. E aí, quem muda esse cenário todo, além do fato da Red Bull estar melhor, de ter um carro mais confiável esse ano, de ter um carro mais estável, menos a risco do que tinha no passado, isso é um fato. Mas a Red Bull também tem Sérgio Pérez, e isso é um fator muito importante para a briga do campeonato. O Pérez é o outro cara que eu trato aqui no vídeo como coadjuvante, né, como segundo piloto do time, simplesmente porque ele está chegando agora. E também porque, por mais que o Pérez seja um ótimo piloto, ele não é um projeto de gênio, como é o Max Verstappen. Então, naturalmente, ele chega com esse status de ser o segundo piloto. E a Red Bull, por mais que ela não diga claramente, ela sempre trabalhou assim desde que o Ricciardo saiu. Na verdade, a última temporada do Ricciardo na Red Bull já foi um pouco de segundo piloto. E isso incomodou muito ele, a ponto de sair da Red Bull e tentar a sorte num quase tiro escuro indo para a Renault. A Red Bull tentou o Gasly, tentou o Albon, eles não foram bem, e agora ela opta por algo diferente na cultura dela, pelo menos nos últimos anos, que é um piloto muito mais experiente como o Pérez. E eu acho que a Red Bull acerta em cheio na escolha, não só pela experiência do Pérez, mas porque o Pérez tem características que faltavam ao time. Ele é um cara que cuida extremamente bem do equipamento, que cuida muito bem de consumo de pneus, e isso foi uma coisa que o Albon sofreu demais no ano passado. O Pérez tem isso. É um cara que te permite ter estratégias diferentes dentro da equipe, porque ele vai fazer uma parada a menos, porque ele vai fazer um stint maior. E o Pérez é um cara que tem 2 pontos também. Ele é muito oportunista, aproveitar as chances que aparecem, como a gente viu ano passado no GP do Sakir, que ele caiu para último e ganhou a corrida mesmo assim quando a chance apareceu. E ele é um cara muito regular. E isso a Red Bull sentiu falta. Ano passado, o Albon deixou de pontuar em 4 corridas, tendo nas mãos o segundo melhor carro do grid. Isso é inaceitável. Foram 4 provas em que ele simplesmente não se colocou entre os 10. 5, na verdade, né? Porque ainda teve um abandono. Eu não estava contando o abandono. Foram 5 provas. E o Pérez, enquanto isso, ele só deixa de pontuar em 2. Quando o motor falha no Bahrein e quando o motor falha em Abu Dhabi. Isso sem contar as provas que ele teve Covid. Então, assim, o Pérez conseguiu colocar a Racing Point muito abaixo da Red Bull nos pontos em quase todas as corridas, algo que o Albon não conseguiu. Então é um Pérez que chega ainda com mais moral, porque venceu a prova em Sakir, um Pérez que já tinha ido ao pódio também de forma brilhante na Turquia, uma prova que ele foi muito bem também na classificação, apesar de ter perdido do Stroll naquela oportunidade. É um cara que chega transformado. O Pérez entrou de uma forma na Force India e ele sai da Racing Point completamente diferente, completamente em outro patamar, né, para usar uma expressão que está na moda há algum tempo. Então eu acho que a chegada do Pérez interfere muito na forma como o Bottas vai ter de agir. Ele não pode nem sonhar em perder para o Pérez, ele não pode nem sonhar em ver o Pérez roubando pontos do Hamilton e não fazer nada contra o Verstappen. Então acho que é um cenário diferente para 2021 que a gente tem aí, de uma Red Bull que cresce e que vai incomodar a Mercedes muito mais do que em qualquer outro ano da era híbrida. Esse último ano de regulamento deve ser o ano mais equilibrado, e a Red Bull, além do carro, tem também um segundo piloto de nível para bater de frente com o Bottas. Nesse momento eu acho que o Pérez é melhor do que o Bottas, ele é melhor tecnicamente, um pouco, mas animicamente ele está muito acima. Ele chega com a moral elevadíssima e o Bottas está com a moral cada vez mais baixa e sentindo que o George Russell pode tirar o lugar dele na Mercedes a qualquer momento. Então é uma Red Bull forte, uma Red Bull bem escalada com o Pérez ao lado do Verstappen e que deve incomodar a Mercedes, que se não tiver o Bottas roubando o ponto do Verstappen e somando pontos para os construtores, é uma Mercedes que pode sofrer e pode até perder
os 2 títulos esse ano, ou pelo menos um, algo que a gente não vê acontecer desde que a era híbrida foi instaurada na Fórmula 1. Queria saber de vocês nos comentários se vocês acham que a Red Bull tem chances, que o Verstappen tem chances, e lógico, respondam aí, entre Pérez e Bottas, quem vai levar a melhor nesse duelo dos coadjuvantes da Fórmula 1. Mais uma vez, deixem o like no vídeo, comentem bastante, se inscrevam no canal e espalhem por aí. A gente volta a qualquer momento, o fim de semana vai ser lotado com a estreia da Fórmula 1 no Bahrein, com briefing no Grande Prêmio, com muita coisa boa vindo aí. Tchau, tchau!